26, 126. Na Unimed João Pessoa cuida muito de vocês. Vai, família! 126, 126. Unimed João Pessoa é mais saúde pra vocês. Plano Viva Saúde a partir de R$126, com a melhor rede cuidando da sua família. Contrate já no portal. Unimed João Pessoa. Responsável técnico Dr. Fúvio Petruzzi. CRMPB 5167. Pedir a Deus por você e sua família é o que a gente faz todos os dias, no santuário e na TV. E a gente pede no momento de luz muita paz, amor, harmonia, saúde e paz para a família. O melhor programa de fé é a gente que faz. Que Deus abençoe e ilumine a todos. Conhecer a estrutura da Facene foi uma das experiências mais completas que já vivi. Laboratórios com a mais alta tecnologia, hospital conveniado exclusivo, 2 centros de saúde, fazenda escola e academia própria fazem da Facene o maior complexo educacional da área da saúde na Paraíba. Eu escolhi odontologia, mas você tem mais 8 opções de curso que vão te fazer avançar na carreira. Invista em você. Vem ser Facene. Ok, estamos de volta ao vivo aqui, conversando hoje com o ex-prefeito de João Pessoa, Luciano Cartacho, que está revelando aí seus planos e intenções de disputar o governo do estado em 2022, revelou aqui no Frente a Frente. E você falou sobre quando o prefeito de João Pessoa, agora mais recentemente na pandemia, tomou decisões corajosas e impopulares em alguns casos, mas não se arrepende e teria tomado novamente em função daquele momento. Você acha que o prefeito de São Lucena está tomando decisões responsáveis agora com a abertura dos segmentos? Agora era o momento mesmo de abrir, enfim, aqui na capital? Olha, Luiz, primeiro dizer o seguinte, né, na condição de morador dessa cidade, né, e de conhecedor da nossa capital, como cidadão e como ex-prefeito de João Pessoa, né, eu quero dizer para você que eu estou triste com o que a gente está vivenciando hoje na cidade de João Pessoa. Por que é que eu digo isso? Porque, Luiz, nós entregamos uma prefeitura, não é? E eu me lembro muito do debate que se fazia nacionalmente de 2020 para 2021, que a grande preocupação dos prefeitos que iriam assumir o mandato era sobre a desinformação sobre o estado dos municípios durante a transição e, segundo, era o medo, a preocupação com pegar uma prefeitura endividada. Né? O que é que nós fizemos aqui? Quem ganhou a eleição foi um adversário político. Né? Se isso não é meu inimigo, e eu também acho que ele não me considera eu como inimigo dele, de forma alguma, mas ele ganhou a eleição. Ele era um candidato de oposição. E o que é que eu fiz? Terminado o segundo turno, quando se definiu o prefeito de João Pessoa, eu reuni a minha equipe e disse, nós vamos fazer a transição mais democrática e republicana da história de João Pessoa. E aí eu disse, está aberto todas as secretarias do município de João Pessoa. Foram dezenas de reuniões realizadas nas nossas secretarias durante o mês de dezembro, para que o futuro gestor, com a sua equipe, que montou também uma coordenação de transição, nós montamos a nossa, e aí abrimos a orientação, abre as portas, saúde, educação, infraestrutura, cultura, esporte, todas as secretarias, passamos o mês de dezembro inteiro, diariamente, fazendo reuniões e mostrando a realidade do município, né? Com todas as informações. Segundo, eu entreguei um livro documentado, que eu estou dizendo aqui, está um documento, né, no Tribunal de Contas do Estado da Paraíba, e entregamos nas mãos do coordenador da equipe de transição do atual prefeito. Nós deixamos, Luiz,
354 milhões de reais no caixa da prefeitura. Nós deixamos um programa João Pessoa Cidade Sustentável com mais de 100 milhões de dólares em investimento para os próximos 6 anos na cidade de João Pessoa. Nós deixamos a prefeitura com todos os fornecedores recebendo em dia, com os servidores da prefeitura recebendo em dia. Então, o medo que se tinha da desinformação não aconteceu, ao contrário, nós tivemos até um excesso de informação que foi passada para a atual gestão. E o medo de pegar uma prefeitura quebrada se deu o contrário, nós entregamos uma prefeitura com os cofres cheios. E aí o que é que acontece? Quando um gestor ele assume uma prefeitura, um estado, um país, ele tem 3 opções a seguir. Ou ele vai procurar fazer mais do que o antecessor fez, ou vai fazer igual o que o antecessor fez, ou vai fazer menos do que o antecessor. Então eu estou dizendo que em 10 meses, infelizmente, a opção do atual governo foi fazer menos. Porque você veja o cenário que a gente está vivenciando hoje em João Pessoa. Para se trocar uma lâmpada queimada hoje num poste, está se durando, Luiz, 90 dias. É uma coisa impressionante. A cidade está escura. Isso não existe em João Pessoa, não. Nós fizemos o maior programa de iluminação LED da história dessa cidade. Mas você anda numa avenida principal, é lâmpada queimada. Você anda num bairro mais afastado, é lâmpada queimada. Você anda numa rua pequena, é lâmpada queimada. E a demora de fazer uma troca de uma lâmpada que não existia na cidade. Você vai para uma outra área da limpeza urbana. Eu vim para cá agora de noite, eu observo muito isso. Eu já observava na minha gestão e cobrava muito. Né? Veja como é que está a situação da limpeza urbana. Né? A poda de árvore está secando nas calçadas e a Ilu não passa mais para retirar. Aquilo ali, o vento dá, vai para as galerias. Quando chega a chuva, está tudo entupido as galerias. Então, as podas estão, sabe, começa, poda verdinha ali na calçada, vai ficando o tempo até secar tudo e a prefeitura não recolhe. Você está vivenciando agora, falando da pandemia, qual era o discurso de campanha? Diga-se de passagem, não era só do atual prefeito, era de quase todos os candidatos de oposição, mas o atual dizia que tinha 2 mandatos como prefeito de João Pessoa, experiente, e que sabia o que fazer, tinha que assumir logo a prefeitura para enfrentar a pandemia e o pós-pandemia. Você não acha que a vacinação está indo bem? Vou chegar na vacinação. E ele dizia uma coisa, olha, a gente não pode perder tempo, a gente vai gerar logo emprego, vai gerar logo renda. Nós tínhamos um instrumento chamado Banco Cidadão. Fecharam o Banco Cidadão. Fecharam o Banco Cidadão. Quantos cheques o atual prefeito entregou na cidade de João Pessoa? Você é um grande jornalista, aliás, atualizado. Qual foi o cheque, qual foi o programa de microcrédito em 10 meses de gestão? Quem conduzia essa parte, me corrija se eu estiver errado, era o Diego Tavares, que hoje é secretário... Diego passou pela secretaria, então, não foi só Diego. Fez bem trabalho. Fez um trabalho, nós tínhamos tido um outro secretário inicialmente, depois temos um 3º secretário, mas o que eu quero dizer é que nós entregamos 50 milhões de reais no microcrédito aqui em João Pessoa. Para quem queria abrir um pequeno negócio, ampliar um pequeno negócio, um mercadinho, um salão de beleza, uma pequena padaria, não é? Vendedora de roupa. Não é? Ou seja, na hora que as pessoas mais precisaram, agora nesse ano todo, o prefeito não entregou R$1 para um pequeno comerciante, para um pequeno empreendedor na cidade de João Pessoa. Por quê? Porque primeiro aquela visão, não, nós vamos mudar o banco, trocar o nome do banco, dizer que é outra coisa, para dizer, não foi Luciano Cartacho que deixou pronto, não. O que você acha? Então isso é uma visão atrasada. Então essa é a realidade que a gente está vivenciando hoje na nossa capital. Em relação a essa questão específica da vacinação, Luiz, a Prefeitura de João Pessoa, como nenhum município do Brasil, comprou vacina. Né? O governo federal comprou a vacina, repassa para o Estado repassa para o município. Né? Nós deixamos uma equipe pronta, as nossas campanhas de vacinação sempre foram um sucesso. O ano passado não teve a vacina contra a Covid, mas teve a vacina da influenza, né, contra a gripe, e a gente fez campanha de vacinação batendo todos os recordes. Aqui eu deixei pronto a central de frios, que as pessoas chamam de central de frios, mas na realidade é uma, para a pessoa de casa entender, na realidade é uma central de vacinação moderna, né, equipada, com acondicionamento correto da vacinação na temperatura ideal. Nós construímos deixando tudo equipado. Inclusive, me corrija também se eu estiver errado. Então, o papel da prefeitura é vacinar. A Aline Grise conduz hoje a vacinação em João Pessoa, conduzia também. Não, Aline não.
Ali não era nessa função específica com a gente, não. Então, eu estou dizendo que tinha uma... Fernando Virgulino é que é. Então, o que eu estou dizendo é que a vacinação é muito importante, ela é fundamental, né? Mas não se pode passar 10 meses batendo só na mesma tecla, né? Tem outras demandas na cidade. Então, o que eu lamento é isso, que ao invés de olhar para frente, olhar para o futuro, eu vou dar um exemplo aqui. Nós temos uma praça que nós entregamos no Jardim Oceania, ali coladinho no Bessa. Entreguei no final do ano passado. Uma praça, aquilo é um complexo esportivo, com quadra de tênis, de beach tênis, com quadra de futebol, com área para caminhada, com brinquedo, com tudo. E colocamos lá, Luiz, uma fonte interativa, com iluminação belíssima, com música, não é? E aquilo só existe em João Pessoa, no Nordeste inteiro. Foi um investimento gigantesco da prefeitura. Quando nós entregamos, virou um ponto turístico. As pessoas saíam de Mangabeira, do Valentim, de outra parte da cidade, para ir se confraternizar, estavam já no período natalino, para ir visitar a beleza que era essa praça com essa fonte interativa. Pois a atual gestão assumiu, a primeira coisa que fez lá foi desligar a fonte. Aí, qual foi o argumento? Não, porque a qualidade da água, tal. Pelo que eu sei, a Cagepa e o governo do estado são aliados da prefeitura, a Sudema. Então, se tem problema na água, vai lá, resolve, depois liga de novo. Resultado, eu passei uns 15 dias lá para fazer uma visita e conversando com as pessoas e ninguém entende por que é que desligaram. Eu digo, vão ligar quando? Não, ninguém sabe. Ou seja, você desmancha o que está funcionando, que está bom e não consegue ajeitar. Quer dizer, você vai para outras áreas da cidade, nós deixamos ali em Mangabeira, na área da saúde, no final do ano, centro de especialidades odontológicas. Eu deixei pronto, preparado, os equipamentos licitados. A obra física toda preparada. 10 meses. 10 meses não abre um serviço como esse, né? Lá tem um centro de educação integrado, a primeira etapa toda pronta, com salas climatizadas, com ginásio poliesportivo, com salão, com biblioteca, com toda a infraestrutura para atender as crianças das 8 escolas municipais de João Pessoa. Está lá. A outra etapa que estava sendo construída, com espaço de convivência, não é, com cinema, teatro, uma série de equipamentos de alta qualidade, campo de futebol society, que é para as crianças passarem o dia na escola. Sabe o que foi que fizeram? Paralisaram a obra, dispensaram a empresa e está lá parado. Você vai focar o seu debate mais em João Pessoa? Você não, vai vou fazer. O debate é estadual, o debate não é municipal. Estou colocando algumas questões aqui que precisam ser colocadas. Qual é a sua visão de Paraíba? Que são colocadas. Para quem que diga assim, Luciano só entende de João Pessoa. Vou chegar nesse ponto. Eu estou colocando essas questões de João Pessoa, né, porque eu, como falei para você que como morador dessa cidade, como ex-prefeito, como ex-gestor, eu estou vendo que a cidade está caminhando para um retrocesso. E é meu dever, minha obrigação, né, colocar o meu ponto de vista em relação a essas questões todas que estão acontecendo na cidade de João Pessoa. Hoje nós temos um desabastecimento de medicamentos na rede de saúde municipal. Dos PSFs, passando pelas UPAs, chegando à rede hospitalar. Essa é uma realidade triste em João Pessoa hoje. Então, é esse o cenário que a gente está vendo. E o que é que eu estou dizendo? Por que é que eu estou fazendo essas observações aqui? Porque eu espero que as coisas sejam resolvidas. Porque não pode desmanchar o que está pronto, porque foi o gestor anterior que fez. Eu estou torcendo é que chegue a inovação, que chegue uma dinâmica de gestão moderna que possa fazer mais do que a gente fez, porque essa é a dinâmica da vida. Você atesta que deixou tudo isso regularizado? Todos esses serviços e ações que você está dizendo em João Pessoa? Nós deixamos as coisas funcionando. E aí eu lhe pergunto, o que é que deu errado em 2020 na eleição da professora Dilma, que era a sua candidata? A eleição, Luiz, nós tivemos uma eleição no meio de uma pandemia. É uma coisa que acontece a cada 100 anos, uma pandemia dessa. Uma eleição onde eu tive que tomar as medidas, onde eu não fui atrás de voto, eu fui atrás de salvar vidas, onde a gente entrou no processo eleitoral em cima da hora, porque eu não abri mão da minha responsabilidade enquanto gestor. Uma eleição que tinha mais de 10 candidatos de oposição. Numa eleição onde os 2 que passaram para o segundo turno eram os mais conhecidos. Um apresentador de televisão, que todo dia estava na mídia, logicamente, e um ex-prefeito por 8 anos dessa cidade. Então eles foram disputar a eleição do segundo turno.
E o meu papel foi respeitar o resultado das urnas e fazer a transição, a passagem de governo com todas as informações necessárias para o atual gestor e torcendo para que ele faça uma gestão que seja boa para o povo de João Pessoa. Tá. Faltou Paraíba para a gente conversar aqui. A gente vai rapidinho para o intervalo comercial. Na volta, aí eu prometo fazer pelo menos uma pergunta aqui dos telespectadores para o ex-prefeito Luciano Cartacho e a gente encerra nosso bate-papo aqui no Frente a Frente. Rapidinho a gente está de volta. O Laboratório Maurílio de Almeida está espalhado por todo lugar. Além das unidades próprias, estamos em clínicas, hospitais e até em shoppings. Você pode fazer seu exame normalmente em qualquer unidade. Tem sempre um Maurílio no seu caminho. Pesquise no nosso site ou redes sociais. Lembre-se, o seu tempo é agora. O seu exame tem que ser para já. Laboratório Maurílio de Almeida. Mais de 40 unidades por toda a Paraíba. Diariamente, essa gente que você conhece ajuda a fazer o seu mundo melhor. Levando informação e diversão para a sua casa. Sempre na linha de frente, luta na tribuna pelos seus direitos. Respeita e valoriza a mulher. Reza e pede pela sua família. Também combate a violência. Debate a política e a economia. E em tempos de pandemia, faz da saúde a sua bandeira. É também a rota da notícia, da cidadania e do direito de todos. TV Arapuã, é a gente que faz. Cuidar da sua autoestima é essencial. Com a harmonização e botox, você consegue eliminar aquelas rugas que tanto te incomodam. Na Ortoestética Cristo, contamos com profissionais especializados através de um protocolo exclusivo. Você na sua melhor versão. Agende sua avaliação pelo 988465536. Fica na rua Presidente Ranieri Mazzilli, número 1681, no Cristo. Ok, estamos de volta ao vivo aqui com Frente a Frente. Hoje o programa com o ex-prefeito de João Pessoa, Luciano Cartacho, que já abriu aqui a nossa conversa, confirmando que vai disputar e tem a decisão tomada de disputar o governo do estado em 2022. Luciano, você tem passado esses 10 meses, você está vivendo como? Você está fazendo o que nesses 10 meses? Assim? Qual é o seu, como é que você está conseguindo viver aí nesses 10 meses? Primeiro dizer o seguinte, que durante esses 10 meses nós tivemos a oportunidade de viver um pouco mais, vamos dizer assim, o lado do Luciano Cartacho cidadão. Porque enquanto gestor dessa cidade por 8 anos, eu tinha uma jornada de trabalho de 14, 15, 16 horas por dia. Então é uma jornada numa velocidade gigantesca, com dedicação gigantesca à cidade, à população. Não era diferente na minha vida pública também como vereador. Claro que a dinâmica e a responsabilidade é muito maior na condição de gestor dessa cidade, mas durante esse período todo, vereador, deputado, vice-governador e prefeito, eu sempre me dediquei muito ao que eu faço, ao que eu gosto de fazer, a minha atividade política, a minha atividade como gestor, recentemente como prefeito. Depois a gente teve, diante dessa pandemia também, que se recolheu um pouco mais. Eu vim tomar a segunda dose da vacina há pouco tempo atrás, então eu procurei me precaver bastante, tanto que durante esse período, graças a Deus, eu não peguei a Covid, eu durante esse tempo todo, e o ano passado principalmente, tendo que estar na linha de frente, tendo que estar reunido todo mundo, passar madrugadas e madrugadas acordado, acompanhando de perto os dados, os números da nossa equipe de saúde, tendo que estar abrindo hospital, tendo que estar no dia a dia da gestão, mas me protegi bastante, e também agora, esse ano, também procurei fazer isso para evitar que eu pudesse ter um problema de saúde e também, consequentemente, levar esse problema para a minha família, para as pessoas mais próximas. E agora eu estou nessa visão, já a partir da segunda dose,
tomada e já estou nessa condição de voltar a fazer essas atividades junto com a população, junto com o povo, junto com os partidos, começar a construir uma alternativa para as eleições do próximo ano, com muita maturidade, com muito equilíbrio, né? E precaução ainda em relação a isso. Eu estou começando esse processo, como eu falei com você aqui, ouvindo, a gente tinha um mantra na nossa gestão, né? Que primeiro a gente escuta, depois a gente faz, né? Então, toda essa caminhada que eu faço para conversar com o povo é para poder entender, para ter a sensibilidade de saber o que é importante para o povo, né? Não é a questão de um grupo de técnicos, de engenheiros, de arquitetos, de urbanistas, de profissionais de saúde, de advogados. Todas essas profissões são fundamentais, né, na capacidade de executar, mas você precisa primeiro procurar entender aquilo que a população diz, olha, isso aqui é essencial. E eu quero perguntar sobre Paraíba, mas eu estou lhe perguntando de forma, as pessoas perguntam na rua, é uma pergunta que vai valer para o ex-prefeito Romero Rodrigues também, lá de Campina Grande. Vocês certamente farão a você durante o processo. Você está vivendo de quê, né, durante esses 10 meses? Você tem economia, você tem uma empresa? Das minhas economias, né? Das minhas economias, isso aí é algo que eu não abri mão de forma alguma, me preparei para um momento como esse. Eu estou na vida pública há mais de 20 anos, vereador, 4 mandatos de vereadores, deputado estadual, vice-governador, prefeito, outro ano, deu para guardar um pouquinho disso. Tá. Paraíba, para a gente fechar aqui, porque já tem uma pergunta aqui do Josenildo Gomes, foi a escolhida aqui para a gente fazer ao ex-prefeito Luciano Cartacho. Paraíba, quando você pensa em debater com o povo paraibano, claro, em linhas gerais, você não vai traçar aqui detalhadamente um plano, mas em linhas gerais, o que é que você pensa? Olha, Luiz, eu penso que a gente precisa ter a capacidade, como eu dei o exemplo aqui, do caso do Brejo Paraibano, de ouvir a população, tá certo? De ouvir a população de cada região do estado da Paraíba. Paraíba tem 223 municípios, mas você tem regiões completamente diferentes uma da outra. Se você comparar o sertão com o litoral, na zona da mata com o agreste, se você for comparar, né, o compartimento da Borborema, você vai ver que a realidade das pessoas, claro que algumas coisas são incomuns, mas a vida, o dia a dia, o cotidiano, né, a cultura local, tudo isso você precisa compreender bastante e ter essa capacidade de dialogar, de ouvir aquilo que é uma demanda histórica da população. Então, a minha compreensão é de que para mudar a Paraíba, a gente precisa ter um programa de governo que saia das demandas do povo, né? Claro que quando você escuta as demandas da população, você tem que ter uma equipe de retaguarda, você tem que ter uma equipe de profissionais que façam um estudo, uma avaliação do cenário macroeconômico, né, do Estado, das condições financeiras do Estado, os investimentos essenciais, aí não existe segredo nisso. O Estado tem que cuidar de segurança pública, isso aí é fundamental. O Estado tem que cuidar de saúde, de educação, de infraestrutura, né? A gente tem um potencial turístico muito grande na Paraíba, que infelizmente ainda está muito em torno de João Pessoa e Campina Grande, mas tem como interiorizar mais o turismo para diversas regiões do estado da Paraíba. E a capacidade fundamental, né, de fazer gestão, de ter um governo enxuto, de ter um governo equilibrado, com capacidade de investimento, né, de ter um governo com governança pública, né, que permita você ter uma gestão equilibrada financeiramente, mas que o resultado disso aconteça na ponta, na vida das pessoas. Quando eu digo que a Prefeitura de João Pessoa, a gente montou um modelo de gestão com equilíbrio fiscal, tinha 2 coisas essenciais. Primeiro, não aumentar impostos. Nós enfrentamos 8 anos de gestão, eu nunca encaminhei, Luiz, um projeto de lei na Câmara Municipal aumentando impostos. Nunca fiz isso. Então a gente procurou fazer mais com menos. A gente procurou fazer uma gestão onde a gente tivesse os cortes necessários no custeio da máquina pública para você ter uma capacidade de investimento maior e, tendo esse recurso, ter a capacidade de executar. Porque não adianta também ter a capacidade de fazer um equilíbrio fiscal se esse recurso ele não chega na melhoria da vida da população. Então, ter dinheiro guardado no cofre por si só não resolve. Tem que transformar isso em obra, em investimento, em qualidade de vida para a população. Então, é dessa forma que se procura fazer e, claro, acompanhando o cenário nacional. Né? Acompanhando o cenário nacional, a questão da inflação, a questão do desemprego,
da fome, né, da miséria, tudo isso que está na vida real das pessoas, isso precisa ser debatido, porque isso acaba ficando em segundo plano, porque é tanta disputa política, é tanta confusão, é tanta briga, é tanta fake news nesse país, que quando você vai debater o cidadão, o que é importante para melhorar a vida da população, isso está sempre em segundo, terceiro plano, porque, infelizmente, está se discutindo outros temas de costumes e outras coisas mais, e o prato do cidadão brasileiro está lá vazio. E quem tem fome tem pressa. Isso que você está falando aí cabe bem na pergunta do Josenildo Gomes. Em primeiro lugar, para agradecer a audiência de todos que estão aqui acompanhando esse bate-papo aqui no Frente a Frente com o ex-prefeito Luciano Cartacho. Obrigado, muita gente aqui, graças a Deus não dá para fazer todo mundo. A gente selecionou aqui, o Josenildo Gomes está perguntando o seguinte: Luiz Torres, eu gostaria de saber do ex-prefeito Luciano Cartacho o seguinte: o político tem mais compromisso com a população ou com o partido? Aí ele diz: eu faço essa pergunta porque quando é uma votação, seja no Senado, nas assembleias, os parlamentares não têm iniciativa própria, eles dizem que vai seguir a orientação, que vão seguir a orientação do partido e não dão uma mínima à população. Olha, eu acho que todo partido tem o seu programa, quem está afiliado está submetido a essas questões partidárias, mas você tem sempre o interesse maior do povo, o interesse maior da população. Né? Muitas vezes esse argumento, vou seguir, não estou falando de político A, B ou C, de parlamentar, mas é muito cômodo em determinadas situações dizer, vou seguir o que o partido determinou. Então, se o partido toma uma posição extremamente equivocada, eu acho que o cidadão filiado ao partido tem, em alguns casos, a condição de colocar e poder discordar dessa posição. Essa é a minha avaliação. Sempre em sintonia com o sentimento popular. Agora, que o partido é importante, não se constrói democracia sem partido. Tá aí, Luciano Cartacho, ex-prefeito de João Pessoa. Nosso tempo aí já está chegando ao fim. Eu queria agradecer, Luciano, sua participação aqui no Frente a Frente, sua clareza nas respostas de todos os temas aqui, suas revelações aqui no Frente a Frente. Muito obrigado. Desejo boa sorte aí na caminhada e, naturalmente, com esse roteiro aí, você certamente vai estar sempre aí, a partir de então, nesse debate. Luiz, eu que agradeço a oportunidade de estar aqui com você, no Frente a Frente, na TV Arapuã, né? E agradecer a audiência de todos, né? Quem teve a oportunidade de escutar um pouco, de ver um pouco da nossa entrevista aqui, né? Percebe claramente qual é o nosso interesse, que é exatamente de melhorar a vida da população, de poder fazer mais, né? De trazer investimento para a qualidade de vida do nosso povo e de fazer o bom debate, fazer de forma fraterna, de um bom diálogo, sem imposição, sem fazer o confronto no campo pessoal. Né? Muita gente concorda com o que eu estou dizendo, muita gente discorda do que eu estou dizendo, mas isso é a política, a democracia. Então eu acredito muito na minha experiência de vida, na minha experiência enquanto gestor da cidade de João Pessoa e tenho esse sentimento, essa vontade, esse desejo de fazer muito pelo povo paraibano. Isso é fundamental para quem quer melhorar a vida das pessoas, ter esse compromisso interior, essa vontade e essa experiência que nós adquirimos, né, desde o parlamento, passando pelo Poder Executivo. Então, boa noite a todos, uma ótima semana e Deus nos traga paz, luz e sabedoria. Até a próxima. Amém, isso mesmo. Luciano Cartacho, ex-prefeito de João Pessoa, muito obrigado. A você, o nosso abraço, muito obrigado pelo carinho da sua audiência. Até a próxima segunda-feira, se Deus quiser.